A paz do Senhor Jesus, mulheres de Deus, que alegria ter vocês aqui. Vamos iniciar a nossa reunião secreta. Saiba que é um tempo precioso que o Senhor preparou, totalmente personalizado para a esposa de dirigente de congregação, para mulheres que estão à frente da obra, ali batalhando, muitas vezes sangrando, para poder fazer a vontade de Deus. Deixa eu só. Então, vamos lá. Hoje a gente vai iniciar uma construção dentro da cabeça de vocês, tá? Então, em alguns momentos, vocês vão se conectar com os exemplos. Em outros, você pode dizer, isso não faz parte da minha realidade. Mas por que é importante você participar das 3 aulas? Porque no final, na última aula, onde vocês vão receber um preparo muito especial, essa construção que nós vamos fazer agora, ela vai ser fundamental, tá bom? Então, não pula nenhuma das aulas. Então, hoje nós vamos trabalhar a diferença e o sistema. E nas próximas aulas, os desafios e a missão. Por que a diferença? Por que é importante a gente ter clareza da diferença dos tipos de pastoras, de esposas de pastores? Tá vendo aí? As mulheres, elas estão olhando para o mesmo alvo. O alvo é Cristo, o alvo é a missão imposta. Porém, nós temos diversos tipos de esposa de pastor. Nós temos a esposa de pastor presidente, nós temos a esposa de pastor fundador, aquele pastor que implantou uma igreja, que abriu um trabalho. Nós temos a esposa de pastor auxiliar, então o marido dela é um pastor, mas eles não estão à frente de um trabalho, eles estão ali auxiliando, geralmente na sede ou até mesmo na congregação. Nós temos a esposa do missionário, nós temos algumas pastoras, não vou entrar no mérito agora de pode, não pode, estou falando do fato do que nós temos. Mas nós temos também você que está aqui, que é ou já sabe que será uma esposa de pastor ou de obreiro que está à frente de uma congregação. E aí os desafios são diferentes. A missão é a mesma, mas os desafios são diferentes. Então, hoje, nós temos vários modelos administrativos de ministério, porque a igreja é uma só, a igreja do Senhor ela é uma. Mas nós temos os ministérios, e aí cada ministério tem o seu modo administrativo. E aí, quando o Ministério trabalha com esse modelo de congregação dentro das cidades, sede e congregação, nós temos 3 pontos muito importantes que afetam diretamente na nossa missão. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por quê? Porque o ambiente, entender sobre a estrutura, sobre o ambiente que nós estamos inseridas, é fundamental. É como saber a regra e a realidade de onde você está. Poder se adaptar, para você sofrer menos. Então, o ambiente é algo extremamente importante. Então, o que a gente pode trazer clareza hoje sobre essa estrutura, sobre esse modelo administrativo, tá? O primeiro é um modo com que são colocados os dirigentes em cada congregação. Então, como que é o modo que é colocado? Nós temos hoje, isso em qualquer modelo administrativo, uma deficiência de obreiros. Aliás, Cristo falou, né, que a seara era grande, rogai ao Pai que envie trabalhadores.
Então, essa carência de obreiros, ela não é de hoje, ela sempre existiu. Porém, algumas igrejas decidiram acelerar o processo de pastoreio e negligenciou o preparo desses obreiros. Só que no meio de tudo isso que acontece, no meio de tudo isso, que é assustador, que é o modo como é colocado, nós não podemos esquecer que a obra tem um dono. Nós não podemos esquecer que seja quem for que assumiu aquela obra, e seja pelos motivos que foi, agora essa pessoa tem uma responsabilidade nas suas mãos. E pode ser que essa pessoa seja o seu marido. Então, o maridão de vocês está lá, assumiu a congregação, ou vai assumir. Só que aí nós temos 3 tipos de mulheres que com certeza vão sofrer à toa. E quem são essas mulheres? As mulheres que vão sofrer à toa. Veja aí se você se enquadra em alguma delas, não precisa me contar, tá? Então, por conta desse modo, não tem um preparo. E aí, vamos lá. Tem aquelas mulheres que não querem. Elas têm pavor de pensar que agora o seu esposo é dirigente de congregação. E aí, aqui eu coloquei, ó, independente dos motivos. Porque daí eu tenho aquela que não quer, porque simplesmente ela não quer dor de cabeça, ela não quer gente dando trabalho, ela não dá conta nem de cuidar da vida dela, tem que cuidar dos outros e tal. Ela não tem uma chama ministerial dentro dela. Isso tem que ser mudado. Mas, enquanto não for mudado, ela vai sofrer, porque ela vai se arrastar ao lado do marido, certo? Talvez ela não queira porque ela está ferida. Alguém aqui conhece alguma mulher que começou a obra com amor, mas por causa das decepções, das traições, das calúnias, hoje essa mulher não quer mais nem saber de congregação pintada de ouro? Não quero nem ouvir falar de assumir um trabalho por conta do tanto que sofreu? Alguém aqui conhece? Eu conheço. Infelizmente, eu conheço. Então. Só que aí o que acontece? Ela tá ferida, essa mulher tá sangrando, ela não quer nem saber mais. Ela só tá indo na igreja por causa dos filhos, para os filhos não desviar. Porque ela mesma, depois que passou pela frente de uma congregação, ela tá seca. Ela quer ir para o céu, ela ama Jesus, mas ela tá seca por dentro. Esse sistema apodreceu os ossos dela. E aí? Os ossos emocionais, a estrutura emocional. Só que o marido dela não. O marido dela quer continuar. O marido dela não vai abrir mão do ministério. E o pastor, se ele chamar essa mulher, esse marido, o marido vai assumir a obra. E aí, como fica o coração dessa mulher? Se você está me assistindo, mulher, talvez não hoje, talvez ao vivo, mas pelo YouTube, Deus está te vendo. E Ele se importa com você. E Ele está completamente interessado em trazer vida ao seu coração. Sabe, como o profeta lá no Vale dos Ossos Secos, Deus está interessado em trazer vida ao seu coração. Mesmo diante de toda a frustração, de tudo aquilo que você passou. Mas, Fabiana, como que isso vai mudar dentro de mim? Sendo que o meu marido não vai sair desse sistema. Calma, calma, que na terceira aula, se você está no YouTube, assiste essa até o fim, mas depois você vai, assiste a segunda, na terceira aula, eu vou entregar um passo a passo para vocês.
como vocês podem frutificar mesmo dentro de um sistema que vocês não aguentam mais. O Senhor tem restauração para a vida de vocês, minhas irmãs. Então, vamos lá. Quem mais pode ser que vai sofrer? Aquelas que querem agradar todo mundo. Então, geralmente, essas que querem agradar todo mundo, geralmente é na primeira congregação. Assume a primeira obra e aí vai com muita expectativa de fazer diferente, de acertar onde ela viu pessoas errando, vai acreditando que é possível se doar e que isso vai ser o suficiente. E aí, por querer agradar todo mundo, ela acaba entrando em sofrimento também. E aí, qual é o outro, terceiro tipo de mulher? E esse tem bastante esposa de dirigente. Olha aqui na bola do meu zóio. Se eu não estiver aqui hoje, eu sei que você está aí no YouTube. São aquelas que se acham melhores que seus esposos. Mas ela não conta isso para ninguém. Mas dentro dela, ela acha assim, nossa, meu marido é tão devagar para tomar decisão, que se não for eu... Se não for eu aqui, é por isso que Deus me chamou, é por isso que eu estou do lado dele. Porque um homem desse, a benção, mas vai no passinho, devagarzinho, e não, a coisa tem que ser, ó, tem que ser acelerada. E o que acontece? Essa mulher começa a tomar a frente de questões que não cabem a ela. E aí, o primeiro mês vai legal, o segundo mês a obra cresce, mas quando tá lá no ano e meio, essa mulher está sobrecarregada. Essa mulher, ela tá olhando para o marido dela e ela tá cada vez mais se distanciando do homem que ela tem do lado, porque ela pensa assim, tá pesado. Esse homem não dá conta da obra, se não sou eu nessa obra. E aí começa a cair o nível de admiração que ela tem pelo marido, isso influencia no casamento, isso vira um rolo no coração dessa mulher. Tudo isso por quê? Porque em algum momento ela acreditou que se ela não colocasse a mão em tudo, as coisas não iam acontecer. Ela menosprezou o chamado de Deus na vida do seu esposo. Aí você me diz assim: ah, mas e aquela mulher que ajuda o esposo? Não pode ajudar? Pode. A que ajuda não vai entrar em sofrimento, por isso que ela não está aqui. Eu estou falando só das que sofrem, tá bom? Porque tem aquela que ajuda, mas ela não toma a frente toda do seu esposo, ela sabe o limite dela. Ela tem a resposta na ponta da língua para quase tudo, mas tem coisa que ela fala, não, deixa eu levar para ele, só para a igreja saber que aqui tem pastor, porque eu não preciso passar à frente dele. E ela começa a soltar alguns pesos que não são dela, sabe? Ah lá, eu conheci um casal assim, hoje eles estão separados e desviados, sim. E aí, olha o que eu coloquei aqui, ó. Independente dos motivos ou melhores intenções. Então, eu não estou falando que essa mulher faz isso por mal. E nem todas fazem isso também porque se acham melhores que seu marido. Ela não sabe disso, é algo inconsciente, tá? Talvez ela, ouvindo isso, ela vai falar, nossa, é verdade, meu Deus, que prepotência minha. Mas, quando ela está no ponto cego ali, no automático, na cabeça dela, ela está ajudando muito. Ela está ajudando muito. Ela pensa que se ela não tomar a frente de tudo, não vai. Então, ela está sendo muito boa no que ela faz. Então, cuidado, minhas irmãs, cuidado para não passar à frente daquilo que nós não precisamos passar. Dá uma olhadinha dentro de você, se tem algo que não está te perturbando a paz, que você não está mais aguentando esse negócio de cuidar de igreja, se lá no fundo do seu coração não é você discordar do jeito que o seu marido pastoreia. Gente, eu já cheguei a cutucar algumas situações que parece que a mulher está insatisfeita com tudo ao redor. Mas se você vai lá no fundo, a gente percebe que a mulher, no fundo, ela está insatisfeita com o jeito que o marido pastoreia. Só que daí ela não consegue conduzir como ela queria, aquilo gera um ponto de frustração enorme, uma irritabilidade enorme na cabeça dela.
entendeu? Conheci um casal de apóstolos assim. Ela tira a autoridade dele, quer governar tudo, não divide tarefas, está sempre sobrecarregada. Exatamente. Então, ponto de atenção. Quem mais? Quem mais? Que traz dor e sofrimento para a estrutura de sede e congregação. Acontece o seguinte, o modelo administrativo que tem congregação geralmente tem rotatividade de pastores. Geralmente é assim. Então, você passa por muitos perfis de pastora de presidente. De repente, você está com uma que é maravilhosa, daqui a pouco chega uma que é bipolar, daqui a pouco chega uma que é maravilhosa de novo, daqui a pouco vem a outra que só pensa em, sei lá, em dar ordem, não tem um pingo de empatia com o pessoal da congregação, se o pessoal da congregação tem condição financeira ou não para comprar um uniforme. Quem já viveu isso? Muitos já viram, não precisa erguer a mão, tá? Que isso vai para o YouTube. Mas, infelizmente, isso é uma realidade. Aí, daqui a pouco, passa 2, 3 anos, vem uma que é maravilhosa, só que a hora que ela vai embora, ela deixa saudade, aí você não aguenta, fica longe dela. Então, isso mexe muito com a nossa estrutura emocional como dirigente de congregação, porque você não tem um norte a seguir, você tem que a cada 2, 3 anos ter uma postura de liderança. Então, é difícil para a gente. Se alguém tem esse plástico aqui, esse conflito com esposa de pastor presidente, com conflito de pastora líder, em nome de Jesus, essa barreira já vai cair por terra hoje. Vocês vão ter paz. Em relação a isso, hoje, vocês vão ter paz. E essa questão da estrutura vai ser libertador para muitas mulheres. Por quê? Como que é a estrutura hoje? Dentro de nós, nós acabamos que nos colocando como a filhinha e a pastora da sede como se fosse a nossa mãe. Porque quando eu faço isso, eu começo a ter expectativas do que uma mãe pastoral tem que me oferecer. Então, eu penso assim, bom, se ela é a minha mãe pastoral, ela tem que olhar para mim. Ela tem que se preocupar comigo. Ela tem que se preocupar se eu estou bem ou se eu não estou. Ela tem que me alimentar. O que mãe faz? Ela tem que me dar colo. Ela tem que me ensinar. Ela tem que pegar na minha mão. Mas ela não faz nada disso. Ela só pensa nela. E logo você se sente o quê? Órfão. Então, essa estrutura, e isso acontece de maneira muito automática dentro de nós. Porque como na igreja tem essa questão, meu pai, minha mãe, a gente tem esse carinho familiar, a gente acaba associando quem assume a cadeira presidencial como uma mãe. Porém, quando isso começa a gerar cobrança, revolta, dor, a gente tem que mudar esse olhar. Então, hoje eu vou entregar para vocês, esse vai ser o grande fechamento dessa aula de hoje, um exercício, tá? Não é uma nova doutrina, pelo amor de Deus, mulheres. Não é uma nova doutrina, nada disso, tá? É só um exercício, uma ilustração para que vocês coloquem isso em ordem dentro de vocês e possam continuar respeitando a esposa do seu pastor presidente da sede, independente das qualidades e dos defeitos dela. Tá bom? Então, vamos lá. E o detalhe, aqui eu coloquei no segundo tópico aqui, ó. Muitas feridas pessoais nossas já são colocadas à prova. Porque imagina assim, uma mulher que é esposa de um dirigente de congregação, que teve muitos problemas com a própria mãe, que não teve uma figura de liderança feminina bem resolvida dentro do seu coração. E aí ela começa a esperar, ela tem as expectativas da mãe pastoral dela, não vai ser atendida.
E a mulher do pastor presidente está lá cuidando dele, porque é muita coisa, o setor é grande, ou ela também não teve treinamento, ou ela também está perdida, ou ela também está lutando. Enfim, ela não está fazendo o que você acredita que ela deveria estar fazendo. Isso vai reforçar uma ferida que já está lá no teu coração. E aí você vai entrar em estado de sofrimento emocional. E muito pode acontecer de você não conseguir nem compreender o porquê essa mulher te fere tanto. Às vezes ela não faz nada de mal para você, mas o fato dela não atingir as suas expectativas de cuidado e de ensino que você precisava, aquilo te fere. Então, como que a gente resolve isso? Qual que é o exercício prático? Então, qual que é o exercício que vocês podem fazer? Lembrando que não é uma doutrina, tá bom? É só um exercício. Então, o que você faz? Você faz uma pequena mudança na sua estrutura. A partir de hoje, ao invés de você cobrar essa pastora da sede, essa sua líder, sobre algo que você acredita que ela deveria estar fazendo e não está, você não olha mais para ela como uma mãe que está te devendo. Comece a olhar para ela como uma irmã mais velha. Então, somos todas irmãs. Você não é a filhinha de ninguém. Entenda isso. Se você tem problema com a sua pastora, coloque no seu coração. Fala assim, ó, ela não é minha mãe. Eu não sou filha dela. Ela é a minha líder, ela é a minha irmã mais velha, porque se ela está em um cargo de liderança, ela é minha líder, eu a respeito como alguém que veio antes, como alguém que está aonde deve estar, porque foi Deus que colocou. E como irmã mais velha, nós duas estamos dependendo do pai. É aí que está a virada. Porque aí vocês duas são dependentes do pai, cada uma na sua limitação. Essa simples mudança de olhar vai colocar a pastora da sede em uma posição de respeito. Ela é minha irmã mais velha. Sendo assim, ela poderá te ensinar muita coisa. Mas onde ela falhar, onde ela deixar a desejar, dentro de você não vai mais ser uma cobrança interna. Porque o que a gente espera de irmão mais velho? A gente aprende muita coisa com o irmão mais velho. Mas quando o irmão mais velho é complicado, ele continua sendo irmão mais velho. Não há o que mudar. Então, se ela é esposa do pastor presidente, Deus colocou assim, Deus quis assim, não há nada a fazer sobre isso. A gente tem que aceitar essa realidade. Mas, como ela é minha irmã mais velha, eu sei que aquilo que ela não me proporcionar, o ensino que ela não me der, o carinho que ela não me der, a atenção que ela não me der, eu não vou mais cobrar dela. Eu vou pedir para o Senhor, o nosso Pai, então, me ajudar a suprir isso que está faltando para mim. Então, se eu estou precisando de colo, Senhor, seja o meu colo e prepare mulheres realmente estruturadas e capacitadas para me conduzir naquilo que eu não estou tendo, para que eu possa confiar e me abrir. Mulheres de Deus, Senhor, eu preciso capacitar minha liderança. Como eu vou me desenvolver como líder? E aí Deus vai se encarregar de preparar para você caminhos para você se desenvolver, continuar frutificando onde você está, sem desrespeitar, sem passar à frente de quem você está, mas dentro de você você encontra um ponto de paz. E qual que é o ponto de paz? É você poder olhar para essa mulher e respeitar a limitação dela. E entender que nós somos irmãs em Cristo. E que da mesma maneira que nós temos dores, feridas, essa mulher também tem. E existe uma parte da história dessa mulher também que a gente não conhece.
Porque hoje aqui eu estou falando com esposas de dirigente de congregação. Mas se eu abrir a tampa do que passa uma esposa de pastor presidente, vocês vão chorar, entendeu? Vocês vão chorar. Então, às vezes, o que é uma falta de sorriso que você esperava é o último suspiro dessa mulher tentando sobreviver. Então, não tem como a gente julgar. Não tem, não julgue em nome de Jesus. Por pior que seja a situação, não julgue a sua pastora. Ore por ela, interceda por ela. Aquilo onde você acredita que é uma limitação, que ela está em falta, interceda por ela. Aquilo que ela é complicada, se ela for louca, sabe aquelas mulheres bipolar, ainda assim, ore por ela, porque isso prova o quanto ela é carente de ajuda, da misericórdia de Deus, da intervenção divina. E talvez nunca encontrou ninguém com esse olhar de compaixão para interceder por ela dessa maneira. Então, quando você consegue trazer dentro do seu coração esse entendimento, ufa, sai um peso das suas costas. Você consegue eliminar um fardo para a gente entrar no próximo tema. Então, isso que a gente falou até agora é só um... Sabe quando a gente coloca o óculos e o óculos está embaçado? Isso que a gente falou até agora é a limpeza do óculos, é o óculos que está embaçado. E agora sim, na próxima aula, nós vamos falar sobre os seus desafios pessoais, onde você pode melhorar como mulher, como líder, mas hoje a gente precisava desembaçar os óculos para vocês, então, enxergar de uma nova perspectiva tudo aquilo que a gente vai aprender aqui na próxima aula. Aqui, é verdade. Aí já entramos na parte da cura interior. Vamos ver quem mais comentou aqui. A minha igreja não tem essa estrutura. Olha, a Dami, acabamos trocando mães espirituais por babá. Precisamos aprender a caminhar em Deus, precisamos descobrir a nossa identidade. É isso aí. Cada mudança, uma ruptura, até que se encaixa geradores, percas, novos olhares. Vamos ver se mais alguém comentou. Minha vida está sendo falada. Deus ministrando muito ao meu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu deixei uma pergunta, né? Mas e a questão de obedecer à liderança? Gente, é claro que nós temos que ser submisso à liderança com respeito, entendendo que aquilo que também caberia a eles como líderes e não for feito, eles vão dar conta com Deus. Agora, aqui, eu não estou falando de questões muito sérias, sabe? Eu vejo mulheres se perdendo a paz por coisas do dia a dia mesmo, por um sorriso que não recebe, por uma ligação, por um cuidado realmente que ela esperava e não teve. Então, vamos, em nome de Jesus, trocar esse olhar. Trocar esse olhar. A partir de hoje, olhe para ela com compaixão. E aí? E o 3? Lembra que são 3 pontos? O primeiro é o modo como a gente é colocada, sem preparo. O segundo é a estrutura como a gente enxerga essa liderança transitória, porque a cada 2, 3 anos muda. E o terceiro é o cuidado. Raramente existe um ambiente de cuidado e de capacitação. Vocês são capazes. Todas vocês são capazes. O que está nos faltando é capacitação. É essa construção do entendimento dentro de nós, essa clareza. Por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus.
Não negligencie, minhas irmãs, porque ainda que falte hoje para vocês um curso, um treinamento, a palavra de Deus, ela é vida. Mas sem a gente meditar nessa palavra, na hora da adversidade, como que a gente vai se lembrar dela? Como? Se você está sem força, leia pelo menos um salmo, mas não deixe de meditar na palavra de Deus. Em momentos de escassez de pão, de ensino ali que vocês precisariam, não há nada mais poderoso que isso aqui. E vocês têm essa Bíblia em mãos, sabe? Leia, ore, clame ao Senhor, mas aprove o Senhor de se lembrar de nós. Se lembrar de nós, da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas angústias. Por isso eu estou aqui, passando para vocês algo que vai trazer uma clareza, que vai facilitar a caminhada de vocês. E esse cuidado vocês vão receber nas próximas aulas, de maneira gratuita. Quero realmente que vocês consigam tirar este plástico que o maligno colocou, sabe? Esse embaçado no óculos de vocês. Então, em nome de Jesus, não abra mão daquilo que Deus colocou para você desenvolver na obra dele, confia nele. Vamos deixar de procurar culpado e vamos tomar posse que foi o Senhor que nos escolheu. Ah, mas eu sou cheia de falhas, de defeitos. Foi o Senhor que te escolheu e por isso que você está aqui hoje. Porque quantos milhares de dirigentes de congregação, de esposo de dirigente tem nesse Brasil, mas você está aqui hoje escutando essa palavra. Então, como que vai funcionar as próximas aulas? As próximas aulas nós vamos falar os outros dois temas. Desafios e missão. Então, vocês vão receber cuidado e capacitação. Mas tem um desafio para vocês, porque, gente, é um chororô da mulherada, sabe? Eu tenho a mentoria paga, que é uma mentoria de 6 meses e é um acompanhamento muito profundo. A Elisiane está aqui, é uma das nossas mentoradas, a Michelane, enfim, é coisa de outro mundo. Mas aí tem o chororô, né? Ah, pastora, mas eu tô apertada, começo de ano, eu tô sem dinheiro, tô sem isso, tô sem aquilo. Tá, então agora vocês vão provar que realmente vocês querem. E vão receber essas 2 aulas gratuitas. Qual que vai ser o desafio, então? Vocês vão dar um print, vão publicar nos stories de vocês e vão me marcar, tá bom? Se quiser escrever recomendado para pastoras, enfim, pode escrever o que vocês quiserem. Mas o desafio é vocês tirarem o print, colocarem nos stories do Instagram e me marcar, fabianaalmeida.oficial. Se chegar a 50 marcações, vocês terão a próxima aula, tá bom? Se não chegar a 50, não terão próxima aula. Então, agora está nas mãos de vocês liberar o restante desse conteúdo de maneira totalmente gratuita. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Beijão.